Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Você já ouviu falar de Design Thinking? Sabe o que significa essa metodologia ou essa filosofia? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar um pouco a respeito do Design Thinking e como ele pode ser aplicado na criação de produtos e soluções para a indústria do plástico, tá certo? Antes de começar com o nosso conteúdo, importante alguns recados para você. Lembra de se inscrever aqui no canal, tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo, você clica lá, se inscreve no canal para receber notificações sempre que um novo vídeo for lançado aqui no canal. Tá? Lembra de curtir esse vídeo também, para que ele possa ganhar mais relevância e ser mais divulgado aqui no canal. Quanto mais a gente crescer o canal, mais eu vou conseguir continuar criando conteúdo para você. Lembra de divulgar esse vídeo para a maior quantidade de pessoas que possa se interessar pelo tema de polímeros. Tá? Profissionais da indústria que trabalhem com moldagem de polímeros, que trabalhem com desenvolvimento de peças, profissionais da academia, professores, pesquisadores, alunos que queiram desenvolver trabalhos e que tenham dúvidas e queiram conhecer um pouco mais a respeito de polímeros, profissionais de outras indústrias que possam se interessar pelo tema e para o público em geral, para que quanto mais pessoas conhecerem a respeito dos polímeros, a gente possa extrair melhor os benefícios, todos os benefícios que esses materiais nos oferecem, tá certo? Último recado, continua ligado aqui no canal que muito em breve vai estar no ar a plataforma online gratuita para estudos de análises estruturais por elementos finitos. Já está quase tudo pronto e assim que ela estiver no ar, eu vou comunicar a você aqui pelo canal, tá certo? Vamos lá então falar a respeito de Design Thinking, tá? Talvez você já tenha ouvido falar, já tenha ouvido essa expressão, já tenha ouvido falar de Design Thinking, mas não saiba exatamente o que é, tá certo? Então, nesse vídeo aqui, eu vou tentar te passar um pouco a respeito do que é esse Design Thinking, como ele funciona, quais são as etapas dessa metodologia e como a gente pode aplicar isso daí na criação de produtos para qualquer indústria, mas em particular para a indústria do plástico. Produtos, serviços, enfim, criar uma série de soluções, solucionar problemas e por aí vai. Tá? Para isso, está aí na tela, novamente, uma apresentação, você vai poder baixar o PDF dessa apresentação. Para isso, bastando clicar no link que está na descrição desse vídeo, sem necessidade de cadastro nem nada. Clica lá e você vai ser direcionado imediatamente para a página de download. Beleza? Muito bem. Design Thinking, o que é isso? Bom, primeiro, vamos falar a respeito do que é o design, né? O design, ele é uma disciplina, né, que visa aí modelar produtos, modelar serviços, modelar, enfim, soluções para a nossa vida, né? O design, o profissional de design é aquele profissional que desenha, aquele profissional que desenha produtos, que dá uma forma, que define uma forma para um produto que vai ser tanto funcional, que vai exercer a função que a gente precisa, quanto vai ser esteticamente atrativa, que vai vender mais. Inclusive, o designer ele não desenha só produtos, mas ele modela também comunicação visual, né? Páginas de internet, anúncios, logotipos. Então o designer ele tem essa função aí de modelar, de desenhar produtos, serviços, comunicação de forma funcional e de forma atrativa para que a gente possa então resolver problemas, criar produtos, criar serviços que atendam às nossas necessidades, tá certo? E o Design Thinking, ele para algumas pessoas, alguns profissionais da área do design, consideram o Design Thinking como uma metodologia para se desenvolver produtos, para se solucionar problemas, desenvolver, enfim, todas essas soluções, né, produtos, serviços, comunicação e por aí vai. Então, alguns profissionais consideram o Design Thinking como uma metodologia e outros profissionais consideram o Design Thinking como uma filosofia, ou seja, você não aplica uma metodologia, você só aplicaria quando você está lá realizando a sua atividade profissional, ou quando você vai de fato querer desenvolver um produto, ou quando você vai de fato querer resolver um problema. Aí você aplica a metodologia Design Thinking. Aqueles profissionais que consideram o Design Thinking como uma filosofia, consideram que você a todo momento está pensando, está atuando, não importa o que você esteja fazendo, com
com esse mindset, né, com essa estrutura na sua cabeça. Tudo que você faz, tudo que a gente vive a nossa vida, a gente olha para o nosso ambiente com essa metodologia em mente. E os profissionais que acreditam que o Design Thinking é uma filosofia pensam que, na verdade, isso sim é o Design Thinking, não é só seguir um passo a passo, como eu vou mostrar para você, tá? Bom, independente do que você acredita, do que você acha que é mais adequado, eu particularmente acho que é uma mescla dos dois, né? Eu acho que é uma metodologia muito poderosa que você pode aplicar sempre que for necessário, mas que se você conseguir expandir para alguns aspectos fora da sua vida profissional, você pode ter muitos benefícios também. Então é como se fosse uma blend aí dos dois, dessa filosofia com essa metodologia, né? Uma filosofia que aplica uma metodologia, vamos dizer assim, tá? Mas o que então abrange o Design Thinking, tá? O Design Thinking, ele é, então, um encadeamento de alguns passos para a solução de problemas, criação de produtos, serviços, comunicação e por aí vai, tá? Vamos tentar ligar o Design Thinking com o desenvolvimento de peças plásticas. Eu já mostrei para você essa imagem aqui, né? Esse esquema da geração de uma peça plástica, de um produto qualquer, mas particularmente de um produto plástico, né? A gente já falou sobre essa imagem aqui algumas vezes, onde a gente tem um problema, a gente então, pensando nesse problema, a gente cria uma ação, né, uma função que vai resolver esse problema. Para realizar essa função, a gente cria um produto que pode ser um produto único, né, monolítico, ou ele pode ser formado por componentes. E esse produto ou esses componentes, eles vão ter que ter uma determinada geometria para realizar essa função. E para a gente concretizar essa geometria, a gente precisa de materiais, de um processo, a gente precisa de uma lista de necessidades, né? O que cada um desses componentes vai realizar, qual é a função específica de cada um desses componentes para que essa função maior aqui seja realizada e para que o problema, então, seja resolvido, né? Essa é a visão geral, tá? Então a gente vai tentar aplicar o Design Thinking para esse mundo aqui que a gente está vendo. O Design Thinking, ele nada mais é do que um passo a passo, vamos dizer assim, né, como uma metodologia, né, que é composta por cinco etapas. Normalmente, quando a gente ensina Design Thinking, quando a gente fala a respeito de Design Thinking, a gente coloca essas etapas como um ciclo, né, como uma etapa acontecendo depois da outra, porque assim é mais fácil, didaticamente, de falar a respeito de Design Thinking. Mas uma coisa muito importante é que nessa metodologia ou nessa filosofia do Design Thinking, não necessariamente cada uma dessas etapas acontece em ordem, ou seja, eu não preciso que uma etapa acabe para começar a outra, tá? Não necessariamente depois de uma etapa vem essa próxima aqui, não necessariamente depois da etapa de empatia vai vir a etapa de definição, tá? Pode acontecer de duas etapas acontecerem simultaneamente, pode ser de eu passar para frente e depois ter que voltar para trás, pode ser que algumas etapas aconteçam em paralelo, enfim. E aqui nessa imagem eu coloco, inclusive, essas etapas em ciclo, né? Mostrando que, na verdade, não necessariamente a gente vai ter um fim, né? Uma hora que a gente resolve o problema, a gente pode iniciar de novo para otimizar e a gente começa a fazer um ciclo sem fim. Daí vem a ideia de que o Design Thinking não é uma metodologia pura e simples, é uma filosofia, ela está sempre acontecendo, tá? Mas, didaticamente, eu vou mostrar para você as 5 etapas e explicar como é que elas acontecem, como se fosse num encadeamento, né, numa sequência, porque, de novo, assim é mais fácil explicar. Então, o Design Thinking, ele basicamente é uma metodologia ou é uma filosofia centrada em pessoas. Muito mais do que o produto, né? Muito mais do que sentar na frente do computador e desenhar um produto, a gente está pensando na necessidade das pessoas quando a gente fala de Design Thinking. E por esse motivo, a primeira etapa, né, o primeiro passo para se trabalhar com a metodologia de Design Thinking, a gente chama de empatia, ou seja, a gente ir a campo e entender, se colocar no lugar do usuário para quem a gente quer solucionar esse problema, para quem a gente quer criar esse produto e empatizar com essa pessoa, né? Ou seja, entender exatamente do ponto de vista dessa pessoa quais são as suas necessidades. Essa talvez seja a fase mais importante do processo de Design Thinking.
eu já conduzi alguns processos de geração de ideias, de criação de produtos, né, de brainstorming, aplicando a tecnologia, né, a metodologia do Design Thinking, e sempre a gente dá muita ênfase, a gente investe muito mais tempo nessa etapa do que nas outras, porque de fato a etapa de empatia ela é muito importante. Você entender o problema a ser resolvido do ponto de vista do usuário do produto, do serviço, da comunicação, para quem você quer comunicar, se coloca no lugar daquela pessoa, né? Como ela vai ler aquela comunicação, como ela vai interpretar, como ela vai entender aquela comunicação. Então, a primeira etapa ela é muito importante, a empatia com o usuário final do seu produto, serviço, ou seja lá o que você está desenvolvendo. Tá? Uma vez que você tenha entendido, que você tenha ido a campo, passado um tempo do lado da pessoa, aí um dado muito importante, né? Voltando aqui na empatia, muitas vezes se você perguntar para alguém o que você quer, qual que é o seu problema, muitas vezes a pessoa não consegue verbalizar isso daí, né? A pessoa não consegue falar exatamente o que está acontecendo. Tem uma frase muito famosa, inclusive, do Henry Ford, que dizia o seguinte: se eu perguntar para as pessoas o que elas querem, elas vão me dizer que querem cavalos mais rápidos, né? Nunca vão me dizer que querem um carro, né? Só que a grande questão aí não é isso, né? A grande questão é que se você simplesmente chegar e perguntar isso daí para as pessoas, o que você quer, ela muitas vezes nem sabe, o usuário ele não tem a ideia do que pode vir diferente daquilo que ele usa no dia a dia. Então, uma vez que você vai até lá, se coloca no lugar e entende de fato qual é o problema que ele tem, por isso da empatia, é onde você vai ter o sucesso aí, é onde você vai realmente entender. No caso, voltando do exemplo do Henry Ford, qual que é o problema? É a pessoa sair de um lugar e chegar no outro, mais rapidamente possível e da forma mais segura, mais confortável. Tá? Então, é isso que a pessoa quer. Né? Não é o meio de transporte em si. Ela fala o cavalo porque é o que ela conhece. Tá? Então, a empatia é muito importante. Uma vez que você empatizou, você passa para uma etapa de definição, ou seja, você foi lá, entendeu, viveu o problema na pele da pessoa, e aí então agora você vai definir com as suas palavras, com as palavras técnicas de um designer, né, da pessoa que está solucionando esse problema, qual é o problema? Qual é de fato o problema? Né? Qual que é o tamanho desse problema? Eu vou atacar esse problema como um todo, eu vou atacar só uma porção desse problema primeiro, eu vou atacar partes individuais desse problema. Qual que é a melhor abordagem para esse problema? Então, isso acontece na etapa de definição. Você vai, então, definir, contar exatamente o que você quer solucionar, o que você quer criar, que tipo de solução ou que tipo de problema necessita de uma solução. Tá? E aqui é muito importante, nessa etapa, não pensar na solução, mas pensar no problema. Lembra dessa imagem aqui? A gente sempre pensa no problema, tá? O que eu quero solucionar, e não na solução. Se a gente passar a já pensar em uma solução, a já pensar num produto, já pensar num serviço que pode atender essa necessidade, a gente perde uma grande oportunidade de inovação, de criar coisas diferentes. Isso vai acontecer na próxima etapa, que é a etapa de geração de ideias, que existe uma infinidade de técnicas para isso. De repente eu posso fazer um vídeo só sobre geração de ideias, né? Como gerar ideias mais eficientes. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que fala um pouquinho a respeito disso, mas depois a gente pode expandir mais a esse respeito, tá? Mas é nessa etapa que, uma vez que você entendeu o problema do ponto de vista do usuário, definiu o tamanho e qual que é exatamente o problema, aí sim você vai passar a gerar ideias. Como é que eu posso solucionar esse problema? Vai ser com um produto? Vai ser um produto simples? Vai ter componentes? Eu vou integrar produtos em um só? Não vai ser um produto, vai ser um serviço? Não vai ser um serviço, vai ser, enfim, uma conjunção, um produto que eu crio, mas eu ofereço um serviço agregado, enfim. Nessa hora é onde você vai realmente pensar em soluções para aquele problema, é onde você vai começar a criar o produto. E aqui você tem que pensar muito mais em quantidade do que em qualidade. Quanto mais ideias você gerar, mais chance você tem de gerar aquela ideia que vai ser revolucionária, aquela ideia que vai ser diferente, aquela ideia que vai ter sucesso. Tá? A etapa de geração de ideias. Uma vez que você tenha gerado muitas ideias, você vai selecionar aquelas ideias que têm mais potencial para serem, de fato, as que vão ter sucesso. E aí você vai, então, fazer
a prototipagem, ou seja, você vai de fato criar pelo menos um piloto daquele produto, daquele serviço, que vai passar então para a etapa de teste, onde você vai aplicar pro usuário final, vai entregar para o usuário final o seu produto, de forma que ele possa então testar para você e dizer, legal, esse produto realmente atende a minha necessidade, eu nunca teria pensado nesse produto, né? Nunca teria pensado nesse produto, mas ele realmente resolve o meu problema, ele realmente atende às minhas necessidades. Ou não, esse produto não atende às minhas necessidades, não é isso que eu estou precisando, e aí você volta para a etapa de geração de ideias, ou se necessário volta para a etapa de empatia, define melhor o problema, e aí acontece aquele ciclo que eu comentei com você, né? O Design Thinking ele não necessariamente ele é amarrado nessa sequência, né? Isso é muito mais fácil para a gente explicar como ele funciona didaticamente do que na prática. Na prática, normalmente, a hora que chega aqui no teste, ou mesmo na prototipagem, você tem que voltar um pouquinho, tem que avançar novamente, tem que ir para o teste, faz o teste no campo, volta para a geração de ideias, melhora a definição, e aí você vai indo e voltando até que chegue num produto. E uma vez que você chega num produto que o cliente aprova, muito provavelmente o que vai acontecer, você vai começar o ciclo de novo para ir otimizando esse produto, e aí ocorrem as famosas gerações diferentes de produtos que vão sendo aprimoradas com o tempo, aparecendo novas versões, novas soluções para esse produto. Então, essa é a metodologia do Design Thinking. E na geração de produtos plásticos, né, na criação de produtos plásticos, essas etapas elas acontecem mais ou menos dessa forma, né? Quando a gente está pensando no problema, a gente aplica as etapas de empatia e as etapas de definição, né? A gente tem que entender muito bem o que está acontecendo para definir qual é o problema, né? Então, essas duas etapas aqui acontecem e são aplicadas muito para entender e definir o problema. Depois, a geração de ideias ela está muito focada aqui, ó, né? Definir as necessidades, definir os materiais, qual vai ser a melhor geometria, como vai ser a cara do meu produto, né? Então, a geração de ideias ela está muito focada aqui, né? Se estende aqui para o produto, para os componentes, etc., mas basicamente na geometria. O protótipo, propriamente dito, ele vai ser o produto, né? O produto que você quer testar, né? Ou o serviço que você quer testar com o usuário final. E esse teste ele acontece nessa interface, né? Onde você coloca esse produto em contato com o problema que você definiu para ver se de fato aquele produto que você criou resolve o problema, atende às necessidades do usuário final, do usuário que tem esse problema que você definiu. Tá? Então, as etapas do Design Thinking elas podem ser divididas mais ou menos dessa forma no processo de geração de uma peça plástica. Tá certo? Muito bem, espero que você tenha gostado desse conteúdo a respeito de Design Thinking. Foi uma aula muito rápida, muito compacta a respeito dessa metodologia tão interessante, né, que pode ser aplicado diretamente na criação de produtos plásticos, e eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que insight você teve para aplicar o Design Thinking aí na solução dos problemas que acontecem no seu dia a dia, na criação de novos produtos, na criação de novos serviços que estão relacionados com a nossa indústria. Me manda uma mensagem, me manda um e-mail, deixa um comentário aqui no canal contando um pouco da sua experiência com esse conteúdo. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu possa criar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de compartilhar esse vídeo, de curtir o vídeo aqui, né, dar o seu joinha, para que a gente possa continuar crescendo com o canal, continuar criando mais conteúdo para você que é interessado nessa indústria. Tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo e a gente se vê lá.